No capítulo de hoje de Força de Mulher, Sirin reencontra com Sarp em uma loja e fica paralisada ao vê-lo. Suleimet, o sogro de Hikmet, atira no homem por ele ter beijado Seida. Ferdane, a amiga de Bahar, exige que Bahar seja readmitida. Sarp sonha com Bahar e ela diz que está viva e pede a sua ajuda. E Elis é humilhada e abandonada pelo marido diante de todos. Enver e Bahar fazem as pazes. Piril, que no capítulo anterior estava seguindo os passos de Bahar na escola das crianças, pergunta que horas a aula acaba, então Bahar diz que daqui a pouco liberarão as crianças. Piril observa Nissan e Duruk e olha Bahar da cabeça aos pés. A mulher então vê que Bahar abraça os filhos e Piril então diz que Duruk deixou o gorro cair. Bahar agradece e se despede da mulher, sem ao menos desconfiar de quem se tratava. Piril observa aquela família e teme que Sarp um dia possa voltar para eles. Ao chegarem no bairro, Bahar percebe que Seida está sendo levada pelo carro da polícia. Seida está sendo presa porque Hikmet fez barraco e então decidiram chamar a polícia. Mas ela diz para não se preocuparem que em breve, dentro de alguns dias, ela estará de volta. Na cadeia, Seida fica na mesma cela que Elis. Elas começam a falar uma da vida da outra e depois compartilhar seus problemas. Seida diz que ao menos Elis tem um marido para consolá-la, mas Elis diz que já não tem mais isso e começa a chorar. Durante o percurso do carro, Arice leva Enver e Bahar para que possam visitar Seida e Elis. Enver então começa a dizer que elas têm que parar de agirem como seres irracionais e que esta briga com Sirin não levou ninguém a nada, apenas prejudicou a todas. Ao sair do carro, Bahar pede que Enver espere um momento. Ela então pede desculpas por ter agido daquele jeito e por ter dito todas aquelas coisas horríveis com ele. Enver entende e diz que Bahar tinha toda razão em se chatear por ele não ter contado a verdade sobre a relação de Sarp e Sirin. Bahar então pede desculpas do fundo do seu coração e diz que tem Enver como um pai. Então ele diz que Bahar não se esqueça de que ela é sim a filha dele. Os dois começam a chorar emocionados e se abraçam, fazendo as pazes novamente. Ainda na porta da delegacia, Bahar encontra o marido de Elis. Ela tenta falar com o homem, porém ele dá uma olhada para Bahar, bastante chateado, e passa por ela, sem falar nenhuma palavra. Bahar fica sem entender a atitude do homem. Enver entra na delegacia e vê que Sirin está prestando depoimento. Ela menciona como as duas mulheres invadiram sua casa, tentaram roubar e a golpearam. Porém, Enver adverte Sirin e pede para que ela retire todas as acusações para que Seida e Elis possam ser soltas. Sirin diz que não é justo o que elas fizeram com ela. E Enver diz que se a filha quiser o seu perdão, terá que começar por essa atitude. Retire todas as acusações contra as duas mulheres. Afinal, foi a própria Sirin quem procurou isso, quando bateu em Bahar. Enquanto isso, no consultório do psiquiatra, o homem começa a explicar que o estado de Sirin é bastante grave, pois ela tem fortes tendências suicidas e que precisa da total atenção de Atice e de Enver. Sirin não pode ser contrariada e nem passar por decepções e nem por momentos constrangedores, devendo receber total atenção de Atice. Ele diz que talvez com os medicamentos Sirin possa melhorar a sua dupla personalidade.
A Tizzy sai do local completamente preocupada com o estado da filha. Quando está chegando em casa, o vizinho fofoqueiro de Tizzy logo diz que Sirin sofreu uma tentativa de assalto por duas mulheres e que uma delas foi presa. A Tizzy pergunta como está sua filha e o homem diz que ela sofreu algumas agressões e foi para a delegacia prestar depoimento. Logo em seguida, a Tizzy vê Enver. Ela pergunta como está Sirin e ele acalma a Tizzy dizendo que ela está bem, que não houve nada. A Tizzy pergunta como que nada, já que duas mulheres tentaram invadir a casa e bateram em Sirin. Enver diz que não se tratava de duas bandidas, mas sim de Elis e de Seida, que vieram até a casa para dar uma surra em Sirin, pelo que ela fez com Bahar. Bahar então fala para Tizzy que ela mesma teria dado essa surra se tivesse forças, a mesma força de Elis e Seida, e se não estivesse doente. A Tizzy diz que sua filha Sirin está doente e que Bahar precisa levar isso em consideração. Então Bahar diz que ela também está doente, não só Sirin. A Tizzy abraça sua filha e diz que ela tem forças para encarar toda essa situação, mas também não pode deixar de ser a mãe de Sirin. Bahar se vira e começa a chorar. Enver então faz com que a Tizzy se afaste e deixe Bahar um momento a sós. A Tizzy então decide ir embora levando Sirin. Sirin pergunta como foi o novo psiquiatra e a Tizzy diz que ele falou que ela está bem, que apenas tem uma leve tendência para contar mentiras. Sirin então aceita aquilo e a Tizzy fica de cabeça baixa, pensando se fez uma boa escolha ao omitir a verdadeira situação de Sirin. Como Sirin mudou o depoimento e Elis e Seida são soltas, Bahar abraça Seida e Elis corre para seu marido. O homem a humilha e não quer saber dela, não lhe dirigindo a palavra. Ele abre o porta-malas do carro e começa a jogar fora as malas de Elis. Ele também tira as duas crianças do carro, que são os filhos somente de Elis, e os deixa na porta da delegacia. Elis fica completamente abismada com a situação que o homem a deixou. Bahar a abraça e diz que vai ficar tudo bem. Bahar leva sua amiga Elis e as crianças para seu apartamento. Elas tiram as malas de Elis do carro de Arif. E Bahar pede para que todos os ajudem a levar as malas. E Arif então diz que jamais deixará Bahar fazer um esforço tão grande. Para isso ele está lá, para ajudá-la e evitar que ela faça esse tipo de coisa. Enquanto isso, na casa de Sarp, Piri estava sentada na sala, organizando o álbum de fotografia de família. Sarp, que agora se chama Alp, pergunta o que ela está fazendo e Piri diz que quer organizar as fotos antes deles partirem em viagem. Ela quer mostrar aos filhos a foto de quando eles eram crianças e moravam na Turquia. Sarp diz que ama Piri e sua nova família e que jamais os abandonaria. Mas ele também não pode deixar de lembrar do seu passado e que Piri entenda que é algo que ele nunca esquecerá. Sarp também diz que infelizmente não tem nenhuma foto de Nissan e de Duruk e que ele gostaria de lembrar de como os filhos são. Ele também diz que já não lembra mais da voz de Bahar e Piri começa a se chatear com o assunto. Ela então diz que é bom que Sarp tem ao seu lado uma mulher que o entenda. Ele agradece a Piri por ela ser compreensiva e ela apenas acena com a cabeça, evitando falar no assunto. Todos estão reunidos na sala de estar quando Bahar, infelizmente, diz que tem que dar uma triste notícia. Ela fala que sua chefe está demitida do trabalho e que talvez ela não tenha muito dinheiro nos próximos meses. Mas Bahar diz que em breve procurará outro emprego, afinal ela quer trabalhar o bastante
até que possa fazer o seu transplante, pois, após ser operada, ela deverá ficar de repouso por bastante tempo. Ever diz que Bahar não deve se preocupar com isso, pois ele irá ajudá-la e a sua aposentadoria sairá no próximo mês. Ever diz que tem duas opções para Bahar: que eles possam dividir o aluguel com Seda, ou que eles se mudem de volta para a casa de Atice. Sarp está dormindo quando ele começa a sonhar com Bahar. Quando ele absorve, Bahar está deitada ao seu lado. Ele então diz meu nome Bahar, e ela pede para que ele não a abandone. Sarp diz que Bahar está morto, mas ela diz que não, que está viva, e que precisa da ajuda dele. Ela e os filhos precisam de sua ajuda. Sarp então é acordado por Piriu, que escutou o marido falar o nome de Bahar diversas vezes. Ele menciona os raios e Piriu diz que aquilo foi um pesadelo. Sarp então diz que isso foi um aviso e que ele não irá partir, pois Bahar precisa dele. Piriu diz que ele está completamente equivocado e que precisa pensar melhor nas coisas. No trabalho, a chefe de Bahar se dá conta de que as mulheres chegaram tarde. E Erdane, a melhor amiga de Bahar no trabalho, diz para a chefe que elas não estão nem um pouco empolgadas em trabalhar naquele dia sem a presença de Bahar, e que a mulher foi muito injusta ao demitir Bahar. A chefe diz que as mulheres não devem fazer caso e continuem o seu trabalho ou todos também sofreram as consequências. Ao notar que o movimento lá fora está um pouco lento, a mulher vai até o local de trabalho e percebe que as funcionárias estão trabalhando lentamente, quase sem nenhum ânimo. E Erdane então diz que todas irão trabalhar naquele ritmo bem vagarosamente, caso a mulher não decida chamar Bahar de volta ao trabalho. Como já tem um compromisso de entregar as peças em prazo apertado, a mulher então fica sem opção e acaba por ligar para Bahar, pedindo para que ela volte ao emprego. Bahar fica feliz após receber a ligação de sua chefe. Seda precisa fazer uma apresentação na casa de Sulemet, e ela então é recepcionada pela esposa de Hikmet. A mulher abre a porta e Seda entra com várias bolsas para se arrumar. Hikmet olha para Seda e diz que ela irá pagar pela traição que lhe fez. Seda começa a cantar para vários homens, sócios dos negócios sujos do sogro de Hikmet. O homem não para de olhar para Seda, observando se ela obedece à sua ordem e não dá nenhuma olhada na direção de Hikmet. Ao ver que Seda ignora a presença de Hikmet, Sulemet olha para sua filha, que está bastante chateada. A mulher de Hikmet então diz para ele que não gosta nem de pouco dessa cantora e diz que não vai mais ficar no local, se retirando de lá e subindo para o seu quarto. Sulemet acompanha a filha e no quarto dela ele pergunta o que aconteceu. A mulher diz que não gosta da cantora que estava embaixo, pois a sua serva disse que viu a mulher aos beijos com Hikmet. Sulemet então desce as escadas completamente chateado e furioso. Ele saca uma arma e atira em Hikmet. Na casa de Sarp, ele avisa Piriu que irá fazer uma visita ao cemitério e pergunta se a esposa quer acompanhá-lo. Piriu diz que não e Sarp vai sozinho. No caminho, ele decide procurar Horanver, o padrasto de Bahar, para saber mais notícias. Como não consegue achar a casa dele, Sarp para em frente à loja do amigo de Enver e pergunta se Enver, o alfaiate, ainda mora pela região. O homem diz que Enver não mora mais lá, que se separou da esposa. Porém, a Atice, a esposa de Enver, ainda mora na mesma casa com a filha Sirin.
Sarp agradece a informação e vai até ao endereço fornecido pelo homem. Quando está abrindo a porta para sair do estabelecimento, Sirin dá de cara com Sarp. Os dois se cruzam. Sarp olha para Sirin e ela olha para ele, completamente assustada. Agora escreve aí embaixo nos comentários o que você achou deste capítulo, de qual estado você assiste a novela e se inscreva no canal para mais resumo de Força de Mulher. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.